Públicas, da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP, do Instituto Rui Barbosa, da Câmara Municipal de São Paulo e da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, iniciamos nesse momento a terceira jornada dos estudos do primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas. Este congresso também conta com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, da Associação Paulista do Ministério Público, do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, da Abracom, Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, do Fórum dos Secretários de Finanças e Fazenda do Estado de São Paulo e do Grupo Confiata e também do Instituto dos Advogados de São Paulo. Informamos a todos os presentes, em especial os senhores palestrantes, que do material produzido neste congresso será elaborada a Carta de São Paulo. A Carta de São Paulo é um documento onde será registrado o pensamento e as propostas evidenciadas através das palestras e dos acontecimentos ocorridos nesses 3 dias de congresso. Hoje será exibido o painel temático de número 5, abordando logística orçamentária na perspectiva do direito comparado. Para presidir a mesa, convidamos o assessor de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo, professor da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, conselheiro Eurípides Salles do Tribunal de Contas do município de São Paulo e professor convidado da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Álvaro Theodor Hermann Salem Cagiano. Temos a honra de convidar para compor a mesa a professora da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, conselheira Eurípides Salles, do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e professora convidada da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora Alessandra Mara Cornazani Salles. Também convidamos para compor a mesa o professor associado do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor Edmir Neto de Araújo. Anunciamos a palavra do presidente da mesa, professor Álvaro Theodor Hermann Salem Cagiano. Bom dia a todos, microfones aqui funcionando. Gostaria de abrir os trabalhos deste primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas. Uma honra para mim, né, esse convite. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui e já inicio essa minha participação como presidente da mesa agradecendo, né, o convite do Dr. Eurípides Salles, também do Dr. Ulisses Salles, da Alessandra, doutora Alessandra Salles, a família Salles, né, tenho uma honra imensa de estar aqui presente. Eles me introduziram nesse mundo de contas públicas, né? Eu, há algum tempo atrás, trabalhava com questões administrativas, mas contas públicas mesmo. Quem me introduziu e me mostrou esse ambiente de Tribunal de Contas e tudo mais foi o doutor Eurípides, a doutora Alessandra. Então, eu tenho que registrar aqui meus agradecimentos, né? Não poderia ser diferente, e participar desse evento que vem mostrando, né, a todos, quem já teve a oportunidade de vir os dias anteriores, que será marcado aqui na história das contas públicas. Feito esse registro, esse primeiro agradecimento, e utilizando aqui das palavras, né, do Dr. Eurípides, ele me ensinou o seguinte, que existem 3 tipos de pessoas, né, Dr. Eurípides? Aquelas que vêm para solucionar os problemas, aquelas que vêm para criar problemas e outras que vêm só para passear no mundo. Seria isso? Isso eu aprendi direitinho. Então, o Dr. Eurípides é aquela pessoa que vem para solucionar os problemas das pessoas, e aproveito o ensejo aqui para convidá-lo a compor a mesa,
e no momento posterior ele vai dar uma palavrinha aqui com vocês. Então, convido o Dr. Eurípides aqui para nos prestigiar. Olha, aproveito também para agradecer mais uma vez a realização desse evento. Obviamente, aqui a LESP, né, Assembleia Legislativa, aproveito para agradecer a FIP, pessoa do professor Carlos Luque, que me parece que presidirá a mesa à tarde, comissão de pós-graduação da USP, né, Largo São Francisco, na pessoa da minha mãe, que também faz parte aqui do planejamento desse evento, a professora Mônica Herman, Instituto Rui Barbosa, na pessoa do conselheiro Sebastião Elvésio, presidente do Instituto, né? A Câmara Municipal, a Escola do Parlamento. Agradeço também a todos os demais apoiadores deste evento, a todas as demais autoridades, aos presidentes, aos palestrantes, aos presidentes de mesas que nos antecederam. Enfim, né? Que vocês tenham um bom dia. E passo aqui, inicialmente, a palavra para introduzir, né, a mesa nesta manhã para o doutor Eurípides Salles. Por favor, doutor. Eu queria, na verdade, fazermos um trabalho juntos. E qual seria esse trabalho juntos? No primeiro dia do Congresso Internacional de Contas Públicas, eu disse que São Paulo, 189 anos depois, está voltando a cuidar dos interesses das contas públicas do Brasil. Passamos 189 anos sem falar em contas públicas. E os senhores podem me perguntar, por que 189 anos? É porque, no dia 11 de agosto de 1827, há 189 anos passados, o governo do Brasil Império entendeu que as contas públicas não tendo quadro para trabalhar nas contas públicas, então criou duas faculdades, a Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito de Olinda. O que é que significava isso para nós? Que nós tínhamos que nos preocupar com as contas públicas. Quer ver uma pergunta que eu vou fazer? Existe algum servidor público aqui? Algum funcionário público? Por favor, levantem a mão. Então, também vou levantar as duas, porque eu fui durante tantos anos. Eu queria saber o seguinte, qual que foi a faculdade de contas públicas que os colegas estudaram? Faculdade de Contas Públicas. Eu queria fazer uma outra pergunta. Existe faculdade de contas públicas no Brasil? Não existe faculdade de contas públicas. E o que são contas públicas? Alguém conceituou até hoje, aliás, eu tenho o primeiro conceito. Alguém conceituou até hoje o que sejam contas públicas? Contas públicas é um instituto multidisciplinar. Não é um instituto de uma disciplina só. Não é um instituto de uma disciplina de direito penal ou de direito constitucional, não. Ou de contabilidade pública, não. É um instituto multidisciplinar. Por quê? Porque o que nós ouvimos aqui muito foi governança pública. Ora, para você fazer governança pública, você tem que entender de contabilidade, você tem que entender de direito administrativo, você tem que entender de direito penal, de direito constitucional, você tem que entender de economia, de administração. Está aqui um colega nosso que estuda administração. Você tem que entender de administração, você tem que entender de TQM, você tem que entender de ISO 9000. Você tem que entender de tudo aquilo que entendem as empresas do setor privado. E qual que é a diferença que há entre a empresa do setor privado e a empresa do setor público? Ou a instituição privada e a instituição pública? Qual que é a diferença? Alguém já pensou na diferença fundamental? Como? Qual que é a diferença? Alguém já pensou? É que a empresa privada, aquele que fabrica automóvel, aquele que fabrica carteira, aquele que fabrica mesa, aquele que fabrica copo, tem concorrente no mercado. O poder público não tem concorrente no mercado, não, senhor. Se o senhor comprar uma casa lá em Pirituba,
tem que registrar no cartório de imóveis de Pirituba e ponto. Ou pode registrar em outro lugar. Quer dizer, então, não há concorrente. Agora, como é que eu soube disso? Olha como é que eu soube disso. Olha que interessante. Eu fiz o curso de TQM, Total Quality Management, no Japão. Fui fazer o curso no Japão. E quando eu fiz o curso no Japão, eu comprei uma máquina... Eu não sou de tirar fotografia, gente, nunca tirei uma fotografia. Mas estava com a minha mulher e passamos lá na... Mulher não gosta de comércio, mulher não gosta de shopping, nada disso. Nós entramos numa loja, e quando nós entramos na loja, o japonês fez um esforço tão grande e me vendeu uma máquina fotográfica. Eu olhava para a minha mulher e falei, eu acho que nós estamos comprando a melhor máquina no Japão, comprando a máquina fotográfica. Aí, no caminho do Japão para cá, eu tinha um convite para fazer uma palestra sobre qualidade total nos Estados Unidos. Então, eu parei nos Estados Unidos. Quando eu parei nos Estados Unidos, eu vi a mesma máquina. Eu não conheço, não entendo de máquina fotográfica. Eu vi a mesma máquina. Falei, meu bem, olha só, vi uma máquina aqui. Fui ver o preço, era 1/3 do preço. Quer dizer, vocês perceberam que eu comprei uma máquina porque o esforço do japonês para vender a máquina. E ele falava um inglês, a moda japonesa, é um inglês interessante, e eu comprei a máquina. Aí depois, mercado, gente, isso é mercado. No poder público nós não temos mercado. Eu, por exemplo, fui conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Quem trabalha aqui na prefeitura tem que ser julgado pelo município de São Paulo, pelo Tribunal de Contas. Dá para sair fora? Não dá. Então, aí eu perguntei na aula. Na aula eu perguntei. Gozado, eu estive, porque eu bisbilhotava muito, então fui à prefeitura lá e falei assim, eu notei que lá eles não atendem com tanto amor, com tanto carinho, quanto o que me vendeu a máquina. Né? Aí sabe o que me falaram? É que eles lá não têm concorrente. Nós aqui temos concorrente. Então, o que nós temos que fazer no poder público? Nós temos que partir do princípio de que nós temos que atuar como se nós tivéssemos concorrente. Como se nós tivéssemos concorrente. Em 1996, para a felicidade minha, e graças a Deus, nós começamos a fazer esse trabalho com os japoneses. E aí nós conseguimos certificação de ISO 9001, no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Mas foi a coisa melhor que nós podíamos fazer. Porque quando conseguimos certificação de ISO 9001 no Tribunal de Contas de São Paulo, o Tribunal de Contas de São Paulo foi conhecido no mundo. No mundo. E eu mesmo fiz palestra no mundo inteiro acerca de gestão pela qualidade, com fundamento nos princípios do TQM. Tudo isso nós temos que ter. Agora, para a nossa felicidade, na manhã de hoje, o nosso bate-papo aqui, a nossa palestra, da academia, é do ambiente acadêmico. Aqui, não é... Quando falam os conselheiros, muitos deles vêm da vida política. Então, a visão, a forma de enxergar a realidade é aquela forma política. E os congressos são sempre 100%, 90% dessa visão. Hoje a visão vai ser a visão acadêmica. Professor Edmir, do Largo de São Francisco. Álvaro, do Largo de São Francisco. Alessandra, do Largo de São Francisco. Eu também sou do Largo de São Francisco. Então vamos... Não, vai ser interessante porque é uma conversa acadêmica da USP. Isso é muito bom para nós. Eu queria levantar umas questões aqui interessantes. Por exemplo, quer ver só, vou falar uma coisa aqui que eu sei que vocês vão arrepiar. Até o fio do cabelo. Vocês vão arrepiar. Agora, quem não tiver muito cabelo... Ah, não tem muito cabelo, então não vai arrepiar muito. Já imaginaram se nós tivermos um dia orçamento base zero na administração pública? Já imaginaram orçamento base zero? Ah lá. Sabe por quê? Os orçamentos do poder público, eles vêm possivelmente desde Dom João VI. Porque você pega o orçamento, copia e cola, passa para o ano que vem.
No ano que vem você vai, copia e cola, passa para o outro ano. No outro ano, não é ou não é assim? Não é assim? Ah, nisso aqui nós vamos pôr 0. Mas vamos pôr 0, mas está lá o 0. Ou então põe 1, né? Porque se precisar de aumentar para 3, 4, fica mais fácil. Ontem o professor Leôncio falou que pode acontecer. Então, orçamento base 0. Uma outra coisa. O orçamento base 0 é só para nós exercitarmos o nosso raciocínio. É um negócio muito interessante. Porque a empresa privada faz orçamento base 0 todo ano. A administração pública, o planejamento é legal. É PPA, LDO, tudo não existe planejamento assim. Agora, a Carta de São Paulo, todas essas questões, essas indagações, essas perguntas, elas continuam andando. O Congresso continua. Esse Congresso nosso não acaba aqui. Ele continua o nosso Congresso. Hoje de manhã, já me comuniquei com... Agora o WhatsApp é bom, se comunica rápido e fácil, né? Já me comuniquei com a assessoria de imprensa, está lá o Renato, já me comuniquei com a assessoria de imprensa para dizer o seguinte: o professor Ives vai fazer a proposta da mudança constitucional que ele sugere. Lembram-se de ontem, da palestra dele, aquela mudança? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquela proposta para a Carta de São Paulo, por isso que se chama a Carta de São Paulo. Não se esqueçam do artigo definido feminino singular A, que agora não é mais artigo, agora vai ser nome próprio, então é um A maiúsculo. Tá certo? É a Carta de São Paulo. A primeira Carta de São Paulo. A segunda Carta de São Paulo. Entendeu? Não, nós vamos ter as Cartas de São Paulo. Então, para a primeira Carta de São Paulo, ele vai trazer vai mandar o texto dele. Nós, a assessoria de imprensa, vai fazer um press release e vai mandar aquela carta para toda a imprensa, para a Globo, para o Estado, para todos os jornais do Brasil. Vai mandar, tá certo? Para que possa divulgar uma das propostas. Uma outra proposta é de nós criarmos o curso de contas públicas, que já é tardio já, mas é importante esse curso de contas públicas. Também nós vamos comunicar à imprensa. Outra questão também é o seguinte: o controle ambiental. Os senhores sabiam que não existe a exigência do controle ambiental na Constituição Federal? Não existe. O artigo 70 fala: a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial da União será feita através do Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Fala o 70. Mas não está o controle socioambiental, a fiscalização socioambiental. Então, nós só fazemos fiscalização, vamos pegar São Paulo, que nós estamos em São Paulo, quando a árvore cai. A árvore cai é que então vai todo mundo em cima. Por que caiu a árvore? Mas não há um controle, não há uma fiscalização para evitar que a árvore venha a cair. Certo? Quer dizer, então, o controle ambiental. E assim as outras ideias que os senhores tiverem também. E as ideias que os senhores tiverem, manda pelo www.fip.org.br/congresso. Não é isso? Eu já estou craque já. Então eu vou até repetir, né? Quando a gente fica craque, a gente repete, né? Senão não dava para repetir. É www.fip.org.br/congresso. Querem ver outra coisa? Há advogados aqui? Quem é advogado? Deixa eu ver. Advogados aqui, até que não há muito advogado. Vários advogados aqui. Se os senhores advogados, eu falo advogado, mas também qualquer um pode ir lá. Pode ir um contador, pode qualquer pessoa interessada. Vai a qualquer tribunal de contas para saber como é que está um processo. Aí tem que arrumar um funcionário no Tribunal de Contas para orientar como é que vai fazer. Sabe por quê? Não existe um código de processo, um código processual, um direito adjetivo para contas públicas. Não existe um código. Não existe um código nacional para contas públicas. Então, o regimento interno do Rio Grande do Sul é elaborado pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, com os costumes do Rio Grande do Sul, com o jeito do Rio Grande do Sul, com aquilo que o Rio Grande do Sul exige. Ao mesmo tempo, do Amapá,
é realizado pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá. Ora, e não existe nenhum norte. As normas de contabilidade, a contadora aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Ora, bons contadores, bastante. Existem as normas internacionais de contabilidade. Existem as normas internacionais de contabilidade. Vocês já conhecem, não conhecem as normas internacionais de contabilidade? O Conselho Federal de Contabilidade recepcionou as normas de contabilidade. Recepcionou. Só que essas normas de contabilidade não são ainda adotadas pelo poder público. Ah! Hã? Não é? Não são ainda, não foram implantadas ainda. Na empresa privada já foi. Sabe por que já foi na empresa privada? Porque eu sou da empresa privada, quero vender copo para o americano, quero vender copo para o europeu. Então, eu tenho que entrar no mercado. Agora, a empresa pública, a instituição pública não tem. Não adotou ainda as normas internacionais de contabilidade. Como não adotou as normas internacionais de contabilidade, sabe o que é que o pessoal lá fora pensa? Ah, maracutaia aí, hein? Ah, existe alguma coisa escondida aí que não dá para entender. Então não dá para nós fazermos negócio com o Brasil. E, malgrada a sorte nossa, a imprensa do Brasil só fala isso também, não fala mais nada, né? Então imagina lá fora. Então, nós temos dificuldade de caminhar. Temos dificuldade. Uma das propostas que nós temos que pode sair daqui é que essas normas de contabilidade, que elas venham a parar no Congresso Nacional e saia uma lei exigindo. Ah, vocês vão me dizer, não, mas a norma de contabilidade não deve ser lei. Ah, não? Então vou contar uma história para os senhores aqui, os senhores devem saber. 1949, na minha opinião, é a lei mais brilhante do Brasil, da administração pública, mais brilhante da administração pública brasileira. 1949, o Conselho Federal de Contabilidade idealizou, constituiu, formou e redigiu um princípio de administração pública. Princípio de administração pública. Só que o presidente do Conselho de 1949, sabe o que ele falou? Eu vou mandar esse nosso estudo para o Congresso. Como o nosso Congresso é sempre muito rápido, né? Lá anda tudo muito rápido. Em 1964, essas normas se transformaram na 4.320. Agora, aqui todos conhecem a 4.320, não conhecem? Não conhecem a 4.320? É a lei da contabilidade pública. Gente, nós temos a lei da contabilidade pública. Por que nós não vamos ter agora a lei da recepção das normas internacionais de contabilidade? Por que nós não vamos ter agora o código de contabilidade que pode, esse código, ele pode compreender já essas normas internacionais de contabilidade? Por que nós não vamos ter o código de contabilidade? Agora, por que ninguém briga por isso? Ninguém brigava, porque de agora em diante vamos brigar nós. O primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas existe para isso, é para começar essa briga, nós vamos começar essa briga, certo? Por quê? Eu estou falando de contabilidade. Agora, veja, falei de direito, falei de contabilidade, falei de administração. Nós temos que ter essa visão, que eu vou ler outra vez, porque eu já li aqui no primeiro dia, que é o conceito de contas públicas da professora Mônica Herman Caggiano. Contas públicas é um instituto multidisciplinar, que tem por objeto o estudo da doutrina envolver holisticamente os atos praticados, seus respectivos reflexos, de per si ou no seu conjunto, durante o planejamento, durante a aprovação, durante a execução e durante o controle orçamentários, incidentes sobre as atividades dos entes públicos. Essa faculdade que nós precisamos. Quer ver outra coisa que não pode faltar numa faculdade de contas públicas hoje? Tecnologia da informação, pode faltar? Não pode faltar, pode? O que vai acontecer depois que eu fizer um curso, eu, para minha felicidade, sou contabilista e sou advogado. Para minha felicidade, é difícil. Depois que nós fizermos o curso de contas públicas, então pode ser que alguém diga o seguinte, bom, eu vou me especializar na parte de engenharia de meio ambiente.
Eu vou me especializar na parte de engenharia de áreas públicas. Eu vou me especializar. O outro pode dizer assim, não, eu vou me especializar no direito, porque eu quero que... O outro, eu vou me especializar, eu gostei de contabilidade, então faz pós-graduação em contabilidade, pós-graduação em direito, pós-graduação em engenharia. E nós vamos ter profissionalismo da administração pública, gente. Eu não sei o que eu estou falando, eu fiz 5 anos, eu fui conselheiro, eu fui presidente da Câmara, eu fui secretário do Jânio. A coisa mais difícil do mundo é ser secretário do Jânio, hein? Ele tinha lá um grupo que aparecia lá e que se oferecia e que prendia na rua tudo aquilo que fazia de errado. Lembram-se disso ou não? O pessoal ia lá na Feira Livre, procurava o fiscal para fazer um acordo com o fiscal, na hora que estava dando dinheiro para o fiscal, chegava o investigador e prendia. Lembram disso ou não? Lembram disso? Vocês estão lembrados? Era assim. Quer dizer, então a administração era diferente, não é? Quer dizer, então, estou dizendo, eu fui tudo isso, fui presidente da Câmara, eu fui vereador, eu fui secretário do Jânio, eu coloquei a Guarda Civil na rua, fiz tudo isso. Agora, e o que eu vi? Eu vi o seguinte, cada vez que eu fui aprender contas públicas, eu fui aprender com outro que trabalhava comigo. Contabilidade, sabe o que eu falava? Não, eu pego alguém que entenda de contabilidade para me ajudar. Está errado. Entendeu? Quer dizer, então, eu queria falar com os senhores nessa manhã sobre a carta do primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas, a carta de São Paulo, a carta 1 de São Paulo. E, se Deus quiser, vamos fazer logo a carta 2. Sabe por quê, professor Edmir? Porque eu já estou imaginando, já estou querendo começar a conversar, porque não pode parar. Com os meus 30 anos de idade, eu tenho que fazer muita coisa ainda pela frente. 30 e poucos. Tem que fazer muita coisa. Eu estou pensando em fazer o primeiro... Gente, eu vou falar aqui, vocês vão dizer, não é possível, esse ficou louco, vocês vão me dizer. O primeiro Congresso Brasileiro de Contas Públicas Municipais. Vocês já viram o Congresso de Contas Públicas Municipais? Quem já viu um congresso? Quem já viu, me levanta o dedo. Fala, eu já vi um Congresso de Contas Públicas Municipais. Agora, só que nós moramos no município. Onde que nós moramos? É no município. Agora mesmo, eu disse ainda ontem, no Campo Limpo, eles fazem as redes sociais, fórum de contas públicas do Campo Limpo. Aí, nós vamos resolver as questões do Campo Limpo de um jeito diferente do que se resolve hoje. Agora, sem contas públicas nós não podemos ficar. E contas públicas municipais, por que não vamos esperar sair esse fórum? Vamos começar já. Contas públicas municipais. Tá certo? Então, é isso que eu queria falar então com os senhores essa manhã. Dando a certeza de que o nosso trabalho continua. Até os meus 60, 70 anos, dá para trabalhar muito ainda. Viu? Muito obrigado, presidente. Eu agradeço aqui as palavras do Dr. Eurípides, são contagiantes mesmo. Cheguei a trabalhar com o Dr. Eurípides por pouco tempo, mas foi suficiente para aprender muito mesmo. Bom, antes de passar a palavra para a nossa primeira palestrante, eu gostaria só de pontuar um registro que eu fiz, né, como presidente da mesa, para passar para vocês o que hoje nós iremos avançar aqui nesse congresso. Nosso tema, logística orçamentária na perspectiva do direito comparado, esse é o tema do painel. Então, o tema em destaque reflete a preocupação deste evento em trazer aos participantes aspectos jurídicos, entre outros adjacentes, na produção, execução e controle da lei orçamentária pátria e estrangeira. Como todos já sabem e também foram informados por meio das palestras já realizadas neste evento, o orçamento é um ponto de partida do gasto público. É o cheque em branco assinado pelo povo, cuja ordem de pagamento é direcionada pelo administrador público. Nesta esteira, o administrador público deve direcionar o gasto com foco nas necessidades e na demanda do povo
nos mais variados setores. De toda forma, a administração elabora, na maioria das vezes, o projeto, que após aprovado, inicia-se a sua execução, e essa dinâmica não vem sendo realizada de forma harmônica e efetiva. Todos sabem dos problemas que acontecem não só na aprovação da lei do orçamento, mas como na sua execução e principalmente no controle, né, da administração, que o professor Edmir vai nos trazer alguns apontamentos de direito comparado, inclusive. Então, há diversos deslizes, obstáculos que vêm marcando a atividade financeira do Estado e seus atores, entre eles aprovação de leis orçamentárias vazias, sem perspectiva de cumprimento e, portanto, frágeis. Foi destacado isso ontem na palestra da tarde pelos professores Valmir Leôncio, pelo professor Abrão. Execução do orçamento de forma arbitrária, gastando-se mais do que arrecada. Controles internos e externos ainda incipientes no que toca ao resultado, entre outros problemas. De modo que o objetivo, né, deste painel assim, é refletir o ordenamento jurídico em vigor na perspectiva orçamentária, através dos temas que os palestrantes irão nos apresentar, com foco na experiência que cada um possui na área. Feitas essas palavras introdutórias, eu passo a palavra aqui para a professora Alessandra Salles, que vai nos brindar aqui com a palestra de impacto do orçamento nas licitações. Por favor, professora. Professor Álvaro, é uma satisfação muito grande estar aqui, ele coordenando esses trabalhos de abertura nessa manhã de quarta-feira desse congresso. Brilhante ideia. Há tempos, acho que a gente precisava de algo desse naipe, desse gênero. É uma preocupação que assola a todos, assola a administração como um todo. Nós, servidores públicos, temos essa preocupação constante com relação às contas públicas. Então, quero parabenizar aqui, na pessoa do conselheiro Eurípides Salles, organizador desse evento, FIPs Públicas, Contas Públicas, né, pela brilhante ideia, e aqui todos os demais órgãos, né, de apoio e de criação de organização desse evento. Não posso deixar de cumprimentar o meu grande, eterno, nosso, né, grande, eterno professor Edmir Neto de Araújo. Eu fico até, assim, patinho feio, sabe, patinho fora do balaio, né? Mas porque é um brilhantismo, é uma, assim, a minha doutrina, né? Eu tenho o privilégio de ser assim sempre, hein, professor? A doutrina viva. Eu tenho, obviamente, sigo as suas doutrinas, as suas lições no direito administrativo, mas eu prefiro sempre discutir com o meu professor. Ele sempre me dá um plus. Eu tenho esse privilégio de ganhar esse plus. Nós temos esse privilégio de tê-lo aqui. E, para mim, é uma imensa satisfação dividir essa mesa com o meu professor. É engraçado que a gente brinca, né? A gente se sente vigiada, professor. Podemos puxar a orelha. Brincadeira. Vamos lá. Mas, nessa manhã, eu quero trazer uma reflexão. Eu vou me permitir deixar toda a parte do direito comparado, junto aqui o meu querido e grande mestre, professor Edmir, mas eu vou trazer uma reflexão para o nosso direito, o direito público, né, do nosso Estado brasileiro. E quero trazer uma reflexão do quanto é importante o impacto do orçamento dentro das licitações públicas, né? Para que nós não engessemos, né, a nossa mente, a nossa memória, de achar que fazer a licitação pública ela se resume simplesmente em abrir a sessão, fechar a sessão dos trabalhos da licitação e ponto. Não é bem assim. Tem todo um processo, tem todo um andamento dentro da administração pública, e é nesse sentido que eu quero estar tratando com os colegas. Não devo falar mais do que meia hora. Se eu falar, vocês gritam, ok? Por favor. Não vou atrapalhar, né, assim, o andamento dos trabalhos. Foi autorizado pelo meu presidente? Está autorizado, presidente? Está autorizado pelo meu querido presidente Álvaro Caggiano.
Então, o que eu trago para vocês? Eu vou dividir esse trabalho em 3 partes. A primeira parte, eu vou trazer aqui um tópico, e aqui eu vou, assim, já agradecendo a minha colega de apoio, que está nos slides. Eu trouxe, são 4, 5 slides apenas, mas o suficiente até para facilitar a anotação dos colegas, ok? Então, eu vou pedir para que ela já abra para mim, por favor, esse primeiro slide. Eu vou falar, então, na questão do orçamento. Não posso deixar de abordar, dentro da legística orçamentária, a nossa linha mestra, digamos assim, né? Nossa Bíblia orçamentária, digamos assim, que é a Lei 4.320, de 1964. Né? Uma lei de caráter geral, uma lei que, por ser de caráter geral, deve ser observado por todos os entes da administração pública, em todos os seus poderes. Né? Então, e o mais importante, nenhuma norma, por específica que seja, pode transbordar o seu limite, justamente porque a ela, embora lá de 1964, veio agasalhada e recepcionada pela Constituição Federal, então, dando essa diretriz de norma de caráter geral para todos os entes da administração pública. Enfim, não vou abordar toda a lei. Eu vou pensar da lei apenas um artigo, né? Porque é justamente a esse artigo que eu quero fazer o paralelo com a licitação pública, para a gente verificar o quão é importante pensarmos o processo de licitação pública a partir do orçamento, e não achar que o orçamento apenas integra o processo de licitação pública. Ao contrário. Nós, em nossas casas, nós, na nossa vida privada, quando nós queremos fazer alguma compra, aquisição, prestação de um serviço ou mesmo uma obra, a primeira coisa que nós temos que ver é, obviamente, o que a gente vai fazer, o objeto daquilo que nós queremos. Então, a gente precisa saber o que nós queremos. Né? E, na sequência, verificar o quê? Se temos orçamento para isso, não é isso? A administração não é diferente. Ela segue o mesmo paradigma. O fato é que a forma como é montado o processo, eu sempre tenho essas questões debatidas em sala de aula pelos meus alunos, é verificar o orçamento como integrante daquele processo. Não, eu tenho que verificar um pouco além, eu tenho que verificar fora desse processo, eu tenho que verificar o cumprimento das normas do meu orçamento, à luz de todas as suas diretrizes, da legística orçamentária, de todos os seus princípios, da principiologia, e fazer casar os dois institutos. Justamente porque o que me assola e que eu quero trazer aqui é a questão que não quer calar. Aliás, eu tenho aqui colegas, meus alunos. Eu fico muito feliz de ter meus alunos aqui presentes, uma surpresa muito grande, né? E eles já sabem disso, porque a gente não tem como, toda aula ela sempre acaba sendo interrompida por essa questão. Afinal, estou ou não fracionando o meu objeto? Estou ou não fracionando a minha despesa? Não tem como. É uma preocupação de todos, minha também. Eu sempre digo que nunca nada sei. Sei alguma coisa. Mas também é uma preocupação minha. Mas é muito simples de resolver se nós tivermos em mente não só a questão da licitação pública, mas visualizar o que a administração quer de um modo mais macro, mais amplo. Então, é nesse sentido que eu vou passar pelo orçamento, destacando apenas um artigo, venho para o processo de licitação, destacando também um artigo, para poder fazer, então, o fechamento dessa questão de reflexão que eu trago aqui hoje para os colegas, que é a questão do fracionamento do objeto, fracionamento da despesa vedado por lei. Ok? Bom, vamos lá. Então, essa primeira parte, dentro desse artigo, ela já me abriu todas as tabelas, isso é muito bom, porque é o artigo 70, que é o que eu quero me limitar da Lei 4.320, é um artigo que ele traz o quê?
Muito bem. Ele autoriza a aquisição do processo de compra, serviços e obras pela administração pública. E ele diz o seguinte: ok, está autorizado, permitido, desde que, com parênteses, seja observada a lei, seja observado o princípio da concorrência. Aqui a concorrência é a livre competição, ou seja, o que ele diz? Você deve abrir o polo de competição para que, e agora a lei específica de licitações, você atenda à aquisição, compras ou serviço ou obra mais vantajosa para a administração pública. Agora, muito bem, a gente olha o artigo 70 e quer descolá-lo de tudo. Não. Precisamos vir dentro da legística orçamentária na sua principiologia e destacar o quê? Quais princípios são fundamentais eu sempre tenho que ter em mente enquanto gestor público. Claro que eu tenho vários outros princípios, várias outras situações do ponto de vista contábil orçamentário. Mas o que mais me chama a atenção é o princípio da anualidade dentro da própria Lei 4.320, ou seja, o orçamento obedece àquele mesmo exercício financeiro. Ele é feito no ano anterior para a sua programação, a sua vigência dentro do exercício financeiro seguinte, não é isso? Então, o que nós temos que ter em mente é que toda a minha programação do meu processo de compras, do meu processo de prestação de serviço ou de obras, deve caber, integrar esta programação, este planejamento dentro do meu orçamento. Situações podem aparecer, e aí eu sempre brinco. A gente tem aqui os nossos amigos contadores, que são exatamente eles, no esmiuçar da Lei 420, que fazem a composição ou o melhor engendramento para respeito de quem? Respeito do meu orçamento. Isso para quê? Porque eu não posso gastar nada além daquilo que eu tenho possível para ser gasto, daquilo que eu tenho possivelmente arquitetado, ou seja, planejado dentro daquele meu espectro do exercício financeiro. E um outro princípio, já está aberto também na plataforma, é o planejamento. Esse planejamento nem precisava, eu digo que, o princípio é o que dá a sustentação, a formatação à nossa legislação. Mas é uma coisa absolutamente inerente. Óbvio que se você tem um orçamento, o orçamento não saiu do nada. Nunca sai do nada. Ele sai de uma programação. E se ele sai de uma programação, é de um planejamento. É um planejamento onde as bases dão a sustentação ao corpo máximo, a estrutura da administração pública, justamente para ela poder pedir e ela ter essa medição do quanto ela vai receber de disponibilidade orçamentária para o exercício seguinte, não é isso? Okay? Então, esses dois dispositivos, esses dois liames, tanto o liame da norma, da obediência à norma, aos mecanismos, aos instrumentos que a norma nos fornece para o exercício ou para a dinâmica, o uso do orçamento público, não pode estar desagregado ou desapegado dos nossos princípios basilares, principalmente da anualidade e do planejamento. Muito bem. Vou pedir para que ela, então, faça a troca do slide, porque agora eu vou entrar na licitação. Bom, se a gente voltar, então, lá no artigo 70 da Lei 4.320, o que o artigo 70 dizia? Ele dizia, olha, poder público, gestor, você está autorizado a fazer compra, serviço e obra, desde que você respeite a lei e observe o princípio da concorrência. Ótimo. Existe lei. Aliás, para quem não sabe, os meus colegas, eu sempre repito isso, uma lei que ganha no nosso atual, regência constitucional,
a nossa Constituição Federal de 88, nossa Constituição Cidadã, que achou por bem e trouxe a matéria licitação pública no seu escopo, ou seja, constitucionalizou a questão das licitações e contratos com a administração pública. Não é assunto novo, não é assunto novo, ele vende muito na história, mas, não indo tão adiante, a gente pode citar aqui o Decreto 200 de 1967, quando então o presidente Castelo Branco teve nessa legislação que trata da administração pública federal, trouxe em alguns dispositivos do artigo 125 ao artigo 144 disposições sobre licitações e contratos com a administração pública. Na sequência, agora com então o presidente José Sarney, em 1986, o Decreto-Lei 2300, agora sim como um instituto completo e total sobre processo de licitações públicas, também trouxe esse decreto de regência das licitações, mas curioso que nunca esta matéria havia sido inserida dentro do polo da Constituição Federal. Nem a Constituição de 67, menos ainda a Emenda Constitucional de 69, tratava da questão de licitações públicas. Quem vem tratar é o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, dizendo o quê? Do mesmo jeito como para a lei orçamentária, todos devem regência, entes federados, desde União, Distrito Federal, estados e municípios, por todos os seus poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem regência e observância à lei da licitação pública. Para quê? 4 objetos: obras, compras, serviços e alienações. Ou seja, desses objetos, já destacamos 3, que causam o quê para a administração? Causa despesa. Cria uma despesa para a administração pública. A única exceção é a alienação, que a alienação é o objeto de receita para a administração pública, né?